Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos abrir no Salmo 70. Você fechou o microfone? Salmo 70 é um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam o mal. Virem as costas como recompensa. Da sua vergonha os que dizem, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Até aqui. Amém. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 24. Estamos chegando numa fase bem legal do Gênesis. Hoje teremos um capítulo longo. Pediram para entrar. Mas um capítulo extremamente importante. Gênesis 24, versículo 1 diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. Oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, de maneira bíblica, que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos e que eles possam ser edificados pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O que acontece? Vimos atrás que Sara morre. Conversamos que nessa fase do Gênesis começa uma mudança geracional. Na verdade, esse texto é interessante. Aqui fica registrada a última fala de Abraão. A partir daqui, uma nova etapa do livro do Gênesis começa. A partir daqui, os heróis começam a mudar. Abraão vai sair de cena. Aqui começa a ser formado o casal dos avós das 12 tribos de Israel. Lembra quando eu comentei com vocês a questão de mudança geracional? Que nós estamos envelhecendo. Você vê, o Miguel, eu conheci na barriga da Sabrina. Hoje ele estava orando aqui. Mais 10 anos, esse menino está orando tranquilamente com os jovens. Se ele cumprir a formação correta dele, for um homem de Deus, alguém apegado à palavra, muito provavelmente, com mais 12, 13 anos, ele vai estar pregando, evangelizando, orando por enfermos. Ao mesmo tempo que nós, os mais velhos, vamos caminhando para se encontrar com o Senhor, fazendo a nossa parte, cumprindo. Mas é muito importante na minha vida, uma coisa que eu acho muito importante, é eu entender que existem marcos, existem ciclos, existem fases. Isso eu aprendi isso com o meu primeiro pastor, com o pastor Marcelo, e sabe, isso tem marcado a minha vida, e aqui nós estamos vendo que um ciclo. Veja, Abraão foi chamado lá da Mesopotâmia, lá da cidade da Ur dos Caldeus. De Ur dos Caldeus ele foi para Harã. De Harã ele viajou quase 800 quilômetros, terra prometida. Peregrinou na terra prometida, chegando até o Egito. Voltou.
recebeu visita de Deus, viu a destruição de Sodoma e Gomorra. Na destruição de Sodoma e Gomorra, a gente vê que Ló se desgraçou. A esposa de Ló morre. Ló some de cena, ficam apenas os descendentes de Ló, que são os filhos de Amon, de uma das suas filhas, e os filhos de Moabe. Então a gente vai vendo essa dinâmica no livro do Gênesis. E, gente, não vou me iludir. Aqui nós estamos há 4.000 anos atrás. Mas a vida continua a mesma. Deus usa seres humanos na sua obra. Como diz o livro de Daniel, é Ele que muda os tempos e as estações. É Ele que estabelece reis e tira reis. E todos nós, como diz o Salmo 90, o que é o homem? Nós somos poeira. Veja, a vida do homem é 70, 80 anos. O que passar disso é canseiro e enfado. Aí o Salmo fala, ensina-nos a contar os nossos dias e nos dê um coração sábio. Veja, Abraão aqui vai sair de cena. E o bastão vai mudar de mãos. A história da redenção de Deus está se desenrolando aqui. Para vocês terem uma ideia, essa história começou lá no Gênesis, quando Adão e Eva estavam sendo expulsos do jardim do Éden, mas Deus ali mostra a sua misericórdia, matando um animalzinho em sacrifício, retirando a pele deles, vestindo Adão e Eva. Aquilo representa o que Deus iria fazer à frente, e Deus faz uma promessa: da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, mas ela te ferirá o calcanhar. Quem é esse? Esse é Jesus Cristo. Agora, para Jesus vir, Deus vem, soberanamente escolhe Abraão, Abraão obedece, sai para peregrinar na terra, Deus faz uma aliança unilateral com Abraão. Inclusive, um fato curioso, quem anda no meio das partes estabelecendo aliança é apenas Deus, porque naquele momento Abraão cai em pesado sono. Lembra dessa passagem? Que Deus aparece como um fogareiro, Abraão separa as partes dos animais em sinal de aliança, e é Deus que passa. Por quê? Porque é uma aliança incondicional. Deus vai cumprir. Deus vai mandar o Salvador, Deus vai mandar o Redentor. Só que por que Deus estabelece aquela aliança? Porque Deus, ele entra legalmente na terra. O diabo entrou pela mentira, o diabo entrou pelo engano. Deus soberanamente chama Abraão. Não porque Abraão fosse bom, até o próprio livro do Gênesis mostra que Abraão mente. Mas esse mesmo Abraão, a gente vê ele sendo transformado em toda a vida, como acontece conosco. Deus pega as piores encrencas que somos nós, e ele transforma essa encrenca num filho dele, mudando nossos conteúdos. E aí o que acontece? O mesmo Abraão é desafiado a sacrificar o seu filho. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificar Isaac, inclusive um dos nomes de Isaac, um dos nomes de Deus é temor de Isaac. Por causa desse momento, ali, Deus fala, basta, porque agora sei que tenho tudo de ti. No mundo espiritual ficou tudo claro, que da mesma maneira que Abraão tinha tudo de Deus, Deus tinha tudo de Abraão. E ninguém no mundo espiritual poderia alegar que não havia legalidade no que Deus estava fazendo. Deus é Deus de transparência. E ali está se iniciando o povo de Israel. Até Moisés, vão se passar quase 500 anos aqui. Até nós, vão passar 4.000 anos, e nós estamos falando de Abraão. E Deus continua usando gerações e mais gerações de seus filhos. Deus continua usando famílias. Deus continua usando pais e mães. Deus continua usando filhos. E o bastão vai passando.
Nós somos como o pó, nós vamos passar. E muitas vezes, como Deus colocou a eternidade no nosso coração e a queda não retirou isso, a gente não para pensar que nós temos um tempo para agir aqui. E esse tempo, inclusive, ele é apropriado para fazer coisas. Você já não tem mais o tempo que você tinha 10 anos atrás e nem consegue mais fazer aquilo. Porém, alguns não compreendem esse mover de Deus. E o que acontece? Perdem o tempo para fazer aquilo que é correto. E veja, a nossa vida vai caminhando para o fim, nossos filhos vão crescendo, quem é avô aqui, os netos vão crescendo, até que vai chegar um determinado momento que Deus vai nos chamar. E naquele momento eu vou estar diretamente na única realidade verdadeira da vida, que eu vou estar diante do Senhor com todas as minhas obras. Glória a Deus que a salvação é pela graça. Porque eu tenho certeza que quando nós chegarmos no nosso crepúsculo, nós vamos olhar para trás e falar, puxa, ali eu podia ter agido diferente, eu não precisava perder aquele tempo, eu não precisava perder aquilo. Muitas vezes a gente se deixa levar por coisas que não deveria. Nosso foco deveria ser sempre, em tudo, primeiro lugar, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Viver uma vida cristã verdadeira. Tempo integral. Eu não sou só crente na igreja. Agora veja que interessante. Abraão trabalhava, Abraão se tornou um homem rico, Abraão se tornou uma figura importante. O que mostra que Abraão, ao mesmo tempo que servia a Deus, Deus abençoava ele e ele era altamente eficiente. Lembra do Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 6? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente quer buscar primeiro as demais coisas. E aí não dá nada certo, porque é um coração errado, e um coração errado não pode ser abençoado. Aqui a gente percebe o quê? O que Abraão está fazendo aqui? Veja que interessante. Abraão está preocupado com o transcorrer do plano de Deus. Abraão sabe que ele não pode misturar a linhagem dele com os ímpios de Canaã. E aí ele chama o seu principal funcionário, o homem de confiança. A Bíblia não diz o nome dele, alguns teólogos acham que é Eliezer o Damasceno, pode ser. Nós não temos certeza, se a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar. Mas esse é o funcionário de confiança. E o que ele fala? Olha, vai na minha parentela buscar a esposa para Isaac. Por quê? Porque Abraão sabe que um casamento errado pode destruir o plano de Deus e pode destruir uma vida, um pastor. Por exemplo, se o Rodrigo fizer um casamento errado, se o Miguel fizer um casamento errado, se o Abner fizer um casamento errado, esse casamento pode destruir um ministério frutífero. Por isso que a Bíblia fala que crente casa com crente. E é isso que a Bíblia fala, eu não posso mudar a Bíblia. Por quê? Porque está debaixo do mesmo jugo. Agora veja que interessante. Se a gente for lembrar, na família de Abraão, todo mundo casava com os parentes. Por quê? Porque naquela época não era proibido, nós já estudamos isso junto. É a chamada endogamia. Endo é dentro. É dentro da família, são os casamentos dentro da família. E Deus, nesse momento aqui, aceita isso numa boa. Os casamentos consanguíneos só vão ser proibidos aproximadamente 500 anos depois. Quando Moisés começar a escrever Êxodo, quando Moisés estiver vivendo, dias do livro do Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Aqui nós estamos no começo. E olha que interessante,
Veja o que acontece, versículo 4. Mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir a mulher a essa terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. Veja que interessante. Primeiro eu tenho que entender a situação. Colocar a mão debaixo da perna aqui, no hábito daquela época, não escandalize, mas era colocar a mão perto da genital do patriarca. Os juramentos sérios feitos naquela época eram feitos colocando a mão na região da virilha. Tamanha é a seriedade do juramento. Imagina, Abraão, patriarca, está deixando um outro homem, que também é uma pessoa digna, correta, colocar sua mão próxima aos seus genitais. E por que Deus coloca isso aqui? Para você entender a seriedade do que está acontecendo. E é tão sério que o servo já entende. E ele já vem com a primeira pergunta. Mas se eu não conseguir mulher, eu vou fazer teu filho retornar? Esse servo aqui é um camarada perspicaz. É um camarada inteligente. Na verdade, para a nossa vida cristã, nós deveríamos seguir as atitudes desse servo aqui. Porque ele é o camarada correto, posicionado, firme. Na verdade, nós deveríamos servir a Deus da maneira que esse servo serve a Abraão. E aqui você percebe que ele é extremamente atento. Ele obedece o seu Senhor, faz o juramento e já começa a interagir. Mas o texto continua, vamos seguir mais um pouquinho. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. Veja que interessante. Abraão sabia, a ordem foi dada clara: Abraão, sai da tua parentela. Isso é uma prática que a gente percebe ser muito comum. Veja, alguns homens de Deus foram tirados da parentela: Abraão, Jacó, José, principalmente os patriarcas. Paulo foi tirado do seu meio. Paulo era de uma família rica de Tarso. Muitas vezes o Senhor, quando vai tratar conosco, Ele tem que nos retirar da nossa família. Por quê? Porque às vezes a nossa família, a gente é muito titiquinha, coisinha, mimimi. Sabe? E o camarada, para servir a Deus, precisa aprender a ser homem. Deus não usa meninos na sua obra. Deus usa homens. E as mulheres também precisam aprender a ser mulheres de porte. Como Sara. Lembra que nós falamos de Sara? Tinha porte, tinha atitude. Mulher de Deus. A única mulher que mostra a idade dela com que ela morreu na Bíblia. Citada por Pedro e citada na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. O que a nossa geração faz hoje? Nós estamos idiotizando uma geração. Nós estamos burrificando uma geração. Só que, gente, nós somos luz do mundo e sal da terra. Para mim não importa o que o mundo está fazendo lá fora. Para mim importa o que nós estamos fazendo aqui dentro. Para mim importa o que está acontecendo na minha família. O mundo jaz no maligno. Acabou. O mundo não tem conserto. Agora o problema é quando eu quero trazer o padrão de lá de fora aqui para dentro.
E nesse caso aqui tem algo importante, olha que interessante, Abraão, ele confia na providência de Deus de prover uma esposa. Abraão confia, por quê? Porque tem um plano, tem um propósito, Deus fez promessas, Deus fez aliança, daquele descendente ia sair o Salvador das nações. Abraão sabia disso. Então ele estava tranquilo. A gente percebe aqui a atuação do crente como tem que ser. O crente vai e faz sua parte. Mas quem realiza é Deus. Não adianta você insistir. Se Deus não pôr a mão, não vai sair nada. Pode ser trabalho, pode ser casamento. E no caso de casamento é muito sério, por quê? Porque veja, hoje para um jovem cristão, muitas vezes parece que não é fácil casar. Porque tranqueira está cheio. O que mais tem é tranqueira, inclusive dentro da igreja. Porque tem muita gente que não é crente, é só frequentador de igreja. E aí, às vezes, o jovem fica ansioso. Sendo que Paulo fala que o jovem tem que se preocupar em servir a Deus. Tem que aproveitar a sua solteirice para servir a Deus com toda a sua força. E aguardar no Senhor. No momento certo, Deus conhece o seu nome, o seu endereço. Deus já definiu quem é a sua esposa. Ele vai colocar o seu marido. Ele vai colocar na sua frente. Ele é Deus. E sem ansiedade nenhuma, você vai transacionar para um casamento abençoado por Deus. Um casamento onde Deus vai ser o centro. Porque Ele vai prover. Olha que interessante. Abraão não tinha uma linha da Bíblia escrita. Nós temos 66 livros. Mas ele tinha uma coisa correta, ele tinha uma fé centrada no poder de Deus. E ele de maneira simples sabia que o mesmo Deus que prometeu ia cumprir. Porque Abraão era bonzinho? Não, porque Deus decretou um plano. E o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O que Ele decreta, Ele faz. Pastor, não está acontecendo nada na minha vida. É exatamente o que Deus tem para hoje. Acomode-se com o que Deus está fazendo, busque a Ele. Se existe uma correção a ser feita, Ele vai fazer. E é Ele que conduz a sua vida. 100%. 100%. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor. E partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam na sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, o interessante da dinâmica bíblica é que entre o versículo 10 e o versículo 11 passaram 800 quilômetros. Provavelmente, Abraão estava em Hebrom. De Hebrom até a cidade de Naor é a região de Padã Arã, a Bíblia vai falar. 800 quilômetros. Um camelo, naquele deserto, aquele chão pedregoso, carregado, devia viajar uns 30 quilômetros por dia. Essa viagem vai ter levado aproximadamente um mês. E veja que interessante, tinha toda uma equipe envolvida, porque ele estava levando bens, estava levando mantimento. Você não tinha, como disse o pastor Marcos Granconato, na palavra dele sobre essa aqui, ele não tinha o graal, o posto para parar para comprar coisas. Eles tinham que levar o mantimento, eles tinham que comprar alimento, eles tinham que proteger o dote. Eram 10 camelos carregados. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente algum daqueles 318 valentes de Abraão estava aqui. Por quê? Porque eu vou viajar no deserto com um monte de salteador e não vou levar homens para me proteger. Lógico que levou. Tinha que ter um cozinheiro. Tinha que chegar a um determinado momento no dia, parar os camelos nos pousos corretos, fazer comida para aquela tropa. Então é interessante a dinâmica bíblica que eu estou lendo aqui.
Parece que ele foi lá na esquina. Mas passaram os 800 quilômetros praticamente um mês. E aí ele chega num poço, período da tarde, bem no horário em que as moças iam buscar água. E olha que interessante a atitude desse servo. Versículo 12. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Essa seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com meu senhor. Veja que interessante. O servo pede um sinal claro. Ele pede o seguinte: a donzela que vier vai me dar de beber água, e não somente a mim. Vai me dar de beber aos camelos. Ele pede um sinal claro. E ele confia na providência de Deus. Ele pega o exemplo de Abraão e aplica de maneira prática na sua vida. Seus filhos vão fazer, o relacionamento dos seus filhos com Deus vai ser exatamente os que eles virem em você. E você não vai dar uma de fariseu cego e cobrar dele algo que você não encosta um dedo. Na verdade, as crianças aprendem muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Isso é em tudo, é no trabalho. Você influencia pessoas. Isso aqui é uma crise, o cara tem uma missão. Como se diz hoje em dia, foi jogado numa roubada, arrumar uma esposa. Olha, arrumar uma esposa para o filho do patrão. Esse servo conhecia toda a história, sabia o que estava envolvido. Mas da mesma maneira que Abraão era bíblico, o servo era bíblico. Da mesma maneira que eu sou bíblico, o meu estilo de vida vai salgar quem está em volta de mim. Amém? Isso é algo para pensar. Mas vamos seguir. Versículo 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Veja que interessante, gente. Os cântaros da época, eu estudei um pouquinho isso aqui. Os cântaros da época cabiam aproximadamente 12, 13 litros de água. Ele cheio, mais o peso do cântaro, 15 quilos. Aí olha que interessante, ela prontamente deu água de beber, até aí tudo bem. Qualquer fariseuzinho, qualquer religiosinho barato fazia isso. Dá um copo d'água. Ó, como eu sou bom, deu um copo d'água, o cara que veio pedir. Só que tinha uma tropa de 10 camelos, que vinham de viagem. Um camelo com sede, ele vai beber entre 50 e 90 litros. Vezes 10... são de 500 a 900 litros. É maior que a sua caixa d'água. Normalmente nossas caixas d'água são 500 litros.
Ela teve que fazer mais de 30 viagens com o cântaro, puxando do poço e enchendo a baia, puxando do poço e enchendo a baia. Aí eu pergunto, se é hoje em dia, o que as mulheres do nosso tempo iam fazer? Ah, já ia meter a boca, já. Já ia falar palavrão, já ia falar que não era escrava, já ia falar, manda a tua mãe me encher isso aqui, manda a sua mulher, você tá maluco, tá querendo me oprimir porque eu sou mulher. Já ia falar os palavrões. Você imagina a Rebeca, olha a descrição de Rebeca. Por isso que eu falo, gente, nós temos que ser diferente do mundo. Rebeca era formosa, era donzela, era trabalhadora e era voluntariosa. Exatamente o oposto do modelo que tem hoje. Por isso que nós precisamos tratar as meninas da igreja num padrão diferente. Desde a maneira de vestir, sem sensualidade, até o linguajar. Você consegue imaginar a Rebeca falando um palavrão? É o que você mais vê hoje em dia. Muitas mulheres hoje em dia falam pior do que homem, mais grosseira, mais baixa. Desculpe o peso da palavra, mais nojenta. Você olha assim, você fica impressionado. Às vezes você encontra homens do mundo mais educados que as meninas. E a igreja muitas vezes não está percebendo. Por exemplo, eu já congreguei em igreja que as mulheres iam vestidas para a igreja tudo de barriga de fora. Tudo com calça apertada, aparecendo a calcinha. Sendo que a Bíblia fala que as mulheres do Senhor têm que se ataviar em traje idôneo. Veja, nós não temos o hábito aqui de usar saia, como alguns irmãos têm o hábito. Mas nós orientamos as mulheres da igreja a não ficar usando calça apertada, porque tem roupa feminina, que é a mesma coisa que está nua, com tecido por cima. Sabe, aquela postura elegante, aparece pela maneira de falar, pela inteligência, pelas orações, decente. Você bate o olho e fala, nossa, ali tem uma mulher que serve realmente o Senhor. Não fala palavrão, não fala de maneira desrespeitosa com o marido. Ah, mas meu marido agiu errado, traz ele para cá que nós vamos dar um couro nele. Estou brincando, mas nós vamos falar uma meia dúzia para ele. Mas você não pode pecar por causa do seu marido. Você tem que trazer os problemas do seu marido para o seu pastor, orientar pela Bíblia, que tem toda a coordenada para botar o camarada no eixo, mas você não pode entrar nisso. Percebe a responsabilidade que nós temos de hoje, num mundo maluco, ser luz do mundo e sal da terra. Veja, a igreja ela vai mudando, algumas coisas vão mudando. Vocês podem ver que até eu, da minha imperfeição, falo às vezes gíria, alguma coisa assim. Porque Deus usa, imagina, salvar o cara que nem eu e transformar em pregador da palavra. Fica um ranço. Mas assim, nós temos que fazer diferença. Nós temos que ter postura. Nós somos filhos de Deus, luz do mundo. Amém? Vamos seguir. Versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos. E disse, de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de seu pai um lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. O que aconteceu aqui?
Assim que se cumpre o sinal, ele pega 2 joias, provavelmente um brinco de nariz que era usado naquela época, e 2 brincos de argola, que davam mais ou menos 150 gramas de ouro, um belo presente. Mas aí ele vem e pergunta: quem é você e qual que é a tua família? Porque ele não sabia, e aí se confirma. Ela era descendente dos irmãos de Abraão. E aí ele percebe claramente aquele decreto de Deus se cumprindo, o poder de Deus manifestando, e ele adora Deus. A gente sabe que tem coisa na nossa vida que foi Deus. É inegável. Às vezes vão olhar para sua cara e falar: você é louco, você é um fanático religioso, para você tudo é Deus, mas você sabe que foi Deus. E quando você sabe que foi, lógico, tudo na nossa vida é Deus, seja bom, seja mal. Tudo. Mas existem algumas coisas espetaculares que Deus faz, e que o nome dele é engrandecido, e que você alegra o coração, e engrandece a Deus, adora a Deus, compartilha aquilo que aconteceu aqui. E veja que interessante o hábito. Abraão era hospitaleiro, Ló era hospitaleiro, a família de Abraão e Ló eram hospitaleiros. Sabe aquele DNA de família? Pode ver, tem famílias que elas são marcadas por determinadas características. Infelizmente, alguma é só tranqueira. Mas muitas famílias têm pessoas que praticam coisas boas, até pessoas que não conhecem o Senhor. Tem gente de muito caráter, de muito boas práticas, que não conhece o Senhor. Por quê? Porque ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus totalmente. Então a gente vê aqui que Deus encaminhou tudo certinho. Mas olha que interessante, o texto continua. É longo o capítulo. Versículo 28. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, passou a moto, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés deles, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante, essa atitude às vezes não é tão comum hoje. Mas quem é mais velho lembra que quando chegava alguém diferente em casa e uma das mulheres da casa ia receber, imediatamente um homem levantava e ia lá. É ou não é? É ou não é, João? É ou não é, irmão? O que aconteceu? Hoje em dia os homens são todos frouxos. É capaz da mulher receber, resolver todos os negócios, resolver tudo, e os caras ficam lá sentadão, folgadão, na frente da TV. Conosco, igreja, não é assim. Igreja, quem põe a cara na frente é o homem. Ele foi comissionado com Deus para pôr a cara na frente. Não estou dizendo que mulher é fraca, nada disso. Estou falando que é o papel do homem. É o que Labão fez aqui. E veja que interessante, a família já providenciou tudo. Gente, eram provavelmente 10 homens, 10 camelos. Era uma comitiva. E prontamente Labão, Rebeca, os familiares, organizou tudo. Agora veja que interessante. Como era hábito de hospitalidade, eles enchem de comida na mesa. Olha o comportamento do servo. O camarada estava viajando aproximadamente 1 mês. Devia estar cansado. Será que ele estava com fome? Provavelmente sim. Mas esse servo
era firme. Chegou e falou, não, pera lá. Agradeço, aí eu estou parafraseando, né, o que a Bíblia diz. Agradeço, comida linda, mesa linda, mas primeiro de tudo vamos tratar de negócio. Eu vou falar o que eu vim fazer aqui. Isso mostra o quê? Aquilo que eu sempre falo, alguém focado. Enquanto não resolver o problema, não para. Qual é a marca da nossa geração? Inclusive eu, algumas vezes, se a gente não abre o olho, a gente vai empurrando com a barriga o problema, e vai procrastinando, e vai levando, até a hora que o problema te engole. Gente, isso é pecado. Servo de Deus que começa a empurrar problema com a barriga e não resolve, vai cair naquilo que Tiago fala. Se alguém sabe do bem que tem que fazer e não faz, esse peca. Resolver problema é um bem ou é um mal? É um bem. Se eu não estou resolvendo, estou empurrando com a barriga que eu estou fazendo, segundo o que Tiago fala, pecando. Percebe os vícios? Quanta coisa a gente... Gente, não estou dizendo, por exemplo, tem coisa... Por exemplo, hoje eu queria passar roçadeira na minha calçada. Não deu, mas por quê? Tive que resolver coisa do trabalho aqui. Mas o que eu vou fazer? Na primeira brecha, vou correr lá passar roçadeira. Vou ter uma esposa mais feliz, que não vai dar com a roçadeira, não vai fazer isso comigo. E não vou ficar me incomodando com a minha consciência. Quando eu olhar para o negócio, falar, pô, podia ter passado a roçadeira, percebe? Muitas vezes nós somos preguiçosos. Vai empurrando com a barriga, esse servo não. E com as coisas do Senhor, então? Aí você sabe o significado da palavra preguiça. Porque eu vou falar uma coisa, se na nossa vida pessoal a gente já é preguiçoso, com as coisas do Senhor é mais preguiçoso ainda. E não deveria ser assim. Está errado. Deus é Deus, nós somos servo. Hoje em dia na igreja parece o seguinte, que Deus é servo e eu mando. As pessoas ficaram malucas. Nós perdemos o conceito de servir a Deus. Com orações, jejuns, leitura bíblica, congregar, salmodiar, fazer socorro com o irmão. Isso é servir a Deus. Esse camarada tinha foco. Mais um exemplo para nós. Vamos seguir. Agora ele vai repetir toda a história. Olha que barato. Veja. A primeira parte da história foi narrada por Moisés. Só que o próprio Moisés, ele mostra a narrativa do servo que vai repetir a segunda vez. Aí eu pergunto, por que vai repetir a segunda vez? Nós já sabemos a resposta. Sempre que a Bíblia fala duas vezes no mesmo assunto, é porque aquele assunto é importante. Deus está querendo nos ensinar algo. Então eu tenho que aprender com esse servo aqui. Ele, veja, Rebeca é a estrela do capítulo. Mas o bambambam do capítulo é o servo. Ele é o cara. Amém? Vamos seguir. Versículo 34. Então disse, eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho ao meu senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então será livre do juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Veja que interessante.
O servo, ele mostra da onde ele veio, quem ele era, quem tinha mandado ele, e de maneira clara o que ele tinha vindo fazer, transparente. Crente não age na sinuosidade. Crente é se ensina ou não, é pingo no i. Falou, ele cumpre. Crente não tem a minha palavra, não sei o que, não tem nada disso. Crente é olho no olho e fala o que tem que ser falado. Até quando erra, olha irmão, me perdoe, eu errei. Pisei na bola com o irmão. Fiz isso, isso e isso. Você me perdoa? É assim que crente faz. É o que esse servo está falando. Você acha que eles iam liberar a Rebeca para qualquer um? Só porque o camarada pegou 150 gramas de ouro e botou no pescoço e na orelha dela? Você acha que eles são malucos? Só que esse servo aqui é inteligente. Como a gente costuma dizer, é um camarada ungido por Deus. E ele vem e coloca todos os pingos nos i. Mas ele continua, versículo 42. E hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei a água para os teus cabelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, faze-mo saber. E se não, também me fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Até aqui. Veja, outro ponto importante que tem aqui. Rebeca, sem saber, está sendo testada. Rebeca, quando desceu aquele dia, aquela tarde, ao poço com o seu cântaro, ela não sabia que ali, os próximos anos da vida dela, até a morte, estavam sendo definidos. Ela não sabia. Rebeca sai de casa, num dia como outro qualquer, vai comprar pão na padaria, bem dizer. E ali ela está encontrando o seu destino, sendo colocada na genealogia do Messias, do Salvador. Caiu de paraquedas. E aí eu pergunto, trazendo para a gente, quantas vezes eu já não fui provado pelo Senhor e nem fiquei sabendo? Lembra aquela história que eu contei para vocês, que eu era, antes de ser salvo, eu era o rei da mentira? E mentia tão bem que até começava a acreditar nas minhas mentiras. Vendedor dos bons, falador, não sei o quê. E lembra que eu contei que uma vez eu fui vender um filme para uma mulher, aquele dia foi duro. Aquele dia já era 3, 4 da tarde e não tinha vendido nada. E a criançada pequena, tudo para comer. Aí cheguei numa cliente, mostrei um filme, Contagem Regressiva para a Eternidade. Ela gostou da capa e comprou. Só que ela perguntou, esse filme não fala mal de religião? Eu na hora falei não, mas eu falei de bate-pronto. Aí recebi o filme à vista, que para mim era importante, que às vezes tinha que comprar um pacotinho de arroz, às vezes tinha que comprar um pacotinho de café, ali no Gaudêncio, que a gente comprava de quilinho. E aí subi na moto e vim embora. Quando eu andei os 2 quilômetros, lembrei, eu falei, nossa, o filme fala mal do Papa.
vou ter que voltar lá para a mulher e falar para ela que eu menti. Aí lá vai o Maurício, dei meia volta, parei na frente da locadora, a mulher deu um sorriso, falou, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Eu falei, não, preciso falar uma coisa para a senhora. Ela falou que eu falei, só perguntou se o filme não falava mal de religião. Só que tem uma parte do filme aí que vai falar mal do Papa. Ó, se a senhora quiser, pode devolver o filme, eu tô com o dinheiro aqui. A mulher deu uma risada enorme, falou, que isso, pode deixar, eu gostei do filme, deixa aí que nós vamos assistir. Veja, aquele dia fui provado. A mulher nem sabe o que envolvia, ela nem sabe que eu era mentiroso. Mas o mundo espiritual sabia. Deus pode espiar as coisas que você faz no escuro. Deus pode espiar as coisas que você vê na internet. Você pode levar Jesus para viver o estilo de vida que você tem vivido. Se ele tivesse hoje vivo, você poderia levar junto? Rebeca caiu de paraquedas. Ela não sabia o que estava acontecendo. Quantas coisas na nossa vida, a partir daquele dia, a nossa vida é mudada. A partir daquele dia acontece algo que minha vida toma outro rumo. E às vezes eu não sei porquê, não imaginava que aquilo ia acontecer. Não saber por isso que o servo de Deus tem que estar pronto sempre. Tem que estar pronto para quê? Para dar uma resposta bíblica sempre. Fazer o que é certo. Porque existem atitudes erradas que vão desencadear um problema seríssimo, com consequências por anos. Eu conheço gente, eu nunca esqueço um irmão, que um dia ele parou aqui na porta de casa e falou, acabei de sair de casa. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, você é louco, você por favor, nem falar nada comigo. Pega essa mala agora, volta em casa e entra lá. Porque senão você vai se arrepender disso. Você tá maluco? Saiu de casa? Tá doido? Ele botou o rabinho no meio das pernas, voltou para a casa dele, só que aí a mulher não quis mais. E se separaram. E estão separados até hoje. E a família foi destruída. Sabe por quê? Porque agiu de maneira impensada. Porque servo de Deus não abandona a casa. Servo de Deus procura a igreja para ajudar. Procura irmãos mais maduros para ajudar. Ora, jejua. Então tem que tomar muito cuidado. Toda hora eu estou sendo testado. Toda hora eu estou sendo provado. Uma atitude errada aqui pode destruir anos da minha vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, de perto de nós, que nós vimos que num determinado momento a pessoa começou a pirar o cabeção, começou a dar certas liberdades na sua fé, começou a acreditar em coisas que não era a Bíblia, e olha onde que foi parar a vida dela. E olha a briga que está para voltar até hoje. Anos. Quantos passaram no nosso meio e começou a pedalar e se afastou e até hoje está longe dos caminhos do Senhor. Quantos? Quantas vezes que a gente não faz negócios que vai dar uma dor de cabeça por anos e anos a fio. Da mesma maneira que eu posso fazer algo que vai dar tudo certo. É o que estava acontecendo com Rebeca. E veja que interessante a atitude do servo. O servo contou tudo e falou, o negócio é o seguinte, eu quero uma resposta. Porque em cima da resposta de vocês, ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Cara chato. Podia comer com eles, devia ter vinho na mesa, devia ter coisa, festar. Churrascão, mataram o cabrito, eu que estou falando, a Bíblia não diz. Não. Vou falar o que eu vim fazer, vou mostrar que o Deus do meu Senhor teve a providência, e antes da gente fazer qualquer coisa, eu quero a resposta. Vai dizer que nós não tínhamos que ser assim, por um monte de coisa. Lógico que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem temperança.
e guiado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai ter sabedoria no agir. Mas o que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui, Moisés, quando inspirado por Deus escreveu isso aqui, está querendo nos mostrar a prontidão, o compromisso com a missão, o compromisso com aquilo que tem que ser feito, o compromisso com aquilo que é certo. É esse compromisso que eu tenho que ter na vida. É esse foco. É a mesma atitude que eu tenho que ter. Eu não tenho que ficar racionalizando, olhando para o meu sentimento. O que é para fazer? Para fazer isso. O certo é isso? É. Eu vou fazer, independente de eu estar me sentindo bem ou eu estar me sentindo mal. Eu não sou pago para me sentir bem ou mal. Eu sou, entre aspas, eu sou pago para fazer. Eu faço aquilo que é correto, de acordo com a obra de Deus. Eu sou levantado para cumprir o meu chamado, para que a obra de Deus cresça. Para que o plano do Senhor se desenvolva. Esse plano que esse homem está passando aqui está até hoje em vigor. Porque por causa da atitude desse servo, essa mulher foi colocada na genealogia do Messias. E o nosso Messias, o Cristo, está salvando até hoje. E nós somos o embaixador. Nós somos instrumento de Deus para pregar a palavra. Até hoje, 4.000 anos. E aí, na minha vida, eu sei o que é melhor para o reino, eu sei o que é correto a fazer, eu sei pela Bíblia qual é a atitude que eu quero tomar, e eu fico pensando, eu não sei. Será que é? Acorda! É em prol do reino, é o que a Bíblia manda fazer. Arregaça as mangas e vai atrás, porque Deus é contigo, Ele vai fazer, é Ele que capacita. Ontem eu estava falando um negócio com o Rodrigo. Os irmãos sabem que o irmão Rodrigo tem orado pela carreira dele, pelo trabalho dele. Ele tem trabalhado conosco com as Bíblias. Chegou uma hora e falei para ele, Rodrigo, você só está esquecendo de lembrar uma coisa, quem capacita é Deus. Quando Deus tem um propósito, quando Deus decreta algo, quando Ele escreve algo, Ele cumpre. E Ele pega as pessoas mais imperfeitas, as mais sem capacidade, que somos nós, e Ele capacita sobrenaturalmente e se realiza. Lembra, não tem plano B com Deus. Ele é todo poderoso, só tem plano A. Mas nós temos que ter a atitude desse servo aqui. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Tá. Versículo 50, caminhando para o fim. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. O que acontece? Betuel e Labão falam, olha, eu não tenho o que falar disso aí. Mas aí o que eles fazem? Eles colocam Rebeca. Mais à frente nós vamos ver que quem deu a palavra final foi Rebeca. E nós já vamos cuidar disso, que é outra cerejinha do bolo que tem aqui. Aí o texto continua, versículo 52. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo joias de prata, e joias de ouro, e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. E comeram e beberam, ele e os homens com que eles estavam, e passaram a noite. E levantando-se pela manhã, disse: deixa-me ir ao meu senhor. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante, uma coisa engraçada aqui. Só quem ganhou o presente foi Rebeca, foi Labão e foi a mãe. O pai não ganhou presente, mas é sempre assim, né? Normalmente os pais não ganham presente, entendeu? Mas olha que interessante. Ele distribuiu os dotes, aí ele comeu, aí eles jantaram e aí ele acordou. Quando ele acordou, o que o irmão chato fez? Aí, quero uma resposta. Que eu quero ir de volta para o meu Senhor.
Parecia até que a janta não foi boa, mas deve ter sido ótima. Novamente, focado. E aí o que acontece? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 57. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com esse homem? E ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e a seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: ó nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Gente, aqui tem duas coisas legais. O comunismo cultural e o feminismo dizem que a Bíblia é um livro que oprime a mulher. Isso é uma enorme mentira. Já mostrei para vocês que das religiões antigas, quem tratou a mulher com decência pela primeira vez foi o cristianismo. Porque foi ordenado que as mulheres cultuassem, que estando de cabeça coberta podiam profetizar e orar na igreja, e que fossem ensinadas no caminho do Senhor. As outras religiões não podiam. Só que veja que interessante, 2000 anos antes de Paulo, a Bíblia mostra que quem escolheu com quem ia casar foi Rebeca. Cadê a opressão? Sabe por quê? É um monte de mentira, filhos de Belial, que quer destruir a igreja, que quer destruir a família, que estão vendendo uma mentira para as mulheres. E estão acabando com a felicidade e com a paz das mulheres. Aí você vê aquelas mulheres loucas. Como você contou, a amiga tua que está enchendo a lata. Porque não aguenta mesmo, é um mundo maluco, arrebenta com tudo. Entendeu? Agora, onde eles jogam a culpa? Na Bíblia, dizendo que a Bíblia oprime a mulher. Mentira. Mentira. Agora, veja que interessante, a atitude de Rebeca. Rebeca sabia alguma coisa sobre Isaac? Rebeca sabia alguma coisa? Sabe, conhecia as histórias de Abraão. Ó, tem um tio seu que há 70 anos atrás, aproximadamente isso, viajou para uma terra longínqua e foi seguir um Deus que a gente não conhecia aqui. Aí 70 anos depois aparece um servo desse tio, falando do Deus ao qual ele havia seguido, ao qual Rebeca fazia parte do propósito. Agora veja que interessante a atitude de Rebeca, aqui é uma coisa importante. Ela deu um salto no escuro. Aí eu pergunto, na sua vida cristã, provavelmente, algumas vezes, a sua atitude de fé fez com que você entrasse num túnel escuro. E você não sabia exatamente o que ia dar do outro lado, mas você sabia que Deus estava no negócio. Você sabia que Deus era contigo. Você sabia que aquela era a coisa certa a fazer. Quantas vezes no caminhar cristão Deus vai nos exigir passos de fé, aos quais eu vou ter que tomar atitudes que eu não sei onde vão dar. Simplesmente eu confio. Simplesmente através de oração, através da palavra de Deus, através do conselho sábio, eu sei que aquele é o caminho a tomar. Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Casamento. 2 pecadores convivendo um com o outro. Ah, mas eles são crentes, é 2 pecadores salvos. Natureza pecaminosa está lá ainda. Só que as pessoas chegam, qualquer coisa quer se separar, contrário ao que a Bíblia diz. Aí o pastor olha e fala: filho, primeiro você não pode fazer isso, é contra a palavra de Deus. Segundo, filho, você é uma encrenca. Filha, você é outra encrenca.
Jesus é poderoso para restaurar seu casamento. Só que a pessoa tem um túnel escuro. Mas em obediência à palavra, com a fé no poder de Deus que transforma qualquer um, a pessoa pula dentro daquele túnel. E acontece que nem eu, que tinha um casamento destruído e Deus restaura. E aí bota a encrenca de duas pernas para aconselhar casal. É o que Deus faz. Deus tem um bom humor, né? Mas é entrar no escuro. Gente, parar de trabalhar. É pular no escuro. Eu lembro quando eu parei de vender filme secular, eu falei, não, só vou vender filme cristão. É pular no escuro. Lembra quando eu parei de vender óleo? Óleo para oração. Talvez o irmão não sabe. Era 40% da minha renda. Quando eu vi o que estava fazendo, eu falei, não, óleo só presbítero pode usar. Para ungir é só... Não vou vender mais. Se é o mundo, você está louco. Quando a Paula, que era uma vendedora de mão cheia, falou, olha, não vou trabalhar porque eu vou cuidar dos meus filhos. E quando eles forem maiores, no outro contexto, eu volto a trabalhar na rua. Chamaram de louca. E eu fui chamado na ação de São Paulo, a turma olhava, as tias colocavam a cabeça de lado assim e falavam, coitadinho do Maurício, virou fanático religioso. Atim com bico, sabe? Coitado, virou fanático. Aí eu olhava e dava risada, porque veja, eu sabia o que estava fazendo. Eu sabia que era a vontade do Senhor. Eu sabia que Deus estava naquele negócio. Só que era um túnel escuro. É o que aconteceu com Rebeca aqui, gente, entenda. Você não vai conseguir enxergar todo o plano de Deus de uma vez. É de glória em glória, de fé em fé, de passo em passo. E o Deus Todo-Poderoso vai te capacitar em cada etapa. E você vai cumprir o chamado que Deus tem para você. Sabe por que você vai cumprir? Não é porque você é bom, é porque Deus decretou aquilo. Deus escreve, Deus profetiza, Deus garante o resultado. Glória a Deus, né? Porque se dependesse de mim, estava tudo perdido. E aí, para encerrar, versículo 62. Ora, Isaac vinha de onde se vem, do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo, à tarde. Olha que interessante, é homem de oração, Isaac. Nós vamos aprender sobre a vida de Isaac. Um irmãozão, ó, daqui. Isaac, vamos reler o 63. Isaac saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo, e disse ao seu servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Mais um hábito aqui. Por que Rebeca colocou o véu? Lembra que eu expliquei para vocês? O véu é o sinal da autoridade do pai sobre a filha, ou do marido sobre a filha. No caso de irmãs que são de famílias ímpias, quem faz a cobertura do véu é a igreja. Lógico, de maneira adequada, já expliquei isso. Mas que Rebeca está sinalizando aqui ao colocar o véu, ela cobre. Ela está sinalizando, ó, aqui não tem ninguém largado, não. É isso que ela quis dizer. Agora que interessante, Isaac tinha ido orar, era um homem de oração. Isaac amou ela integralmente, com todo o seu coração. Foi um homem completo como marido para ela. E esse casal se tornou os antepassados do nosso Messias. Os quais mais à frente nós vamos estudar junto. Vão ter um casal de gêmeos. Um dos gêmeos é Jacó, que quer dizer enganador, suplantador. Que vai se tornar Israel. Teve o seu nome mudado porque como príncipe lutasse com Deus.
e vai se tornar o pai das 12 tribos. Um dos seus filhos vai chamar Judá, da descendência de Judá vai vir Jesus, o leão da tribo de Judá, o nosso Salvador. Tudo conforme o Senhor decretou. Amém? Vamos orar? Vamos abaixar nossas cabeças? Oh Deus, Senhor, obrigado. Obrigado por essa história tão linda. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos contigo. Senhor, a minha oração nessa noite é que nós, primeiramente, que o Senhor venha nos perdoando, Senhor, de toda omissão, que o Senhor venha nos perdoando das vezes em que nós não ouvimos a Tua voz, que o Senhor venha nos perdoando das vezes que Te desobedecemos. Senhor, o Senhor sabe que somos imperfeitos e que se o Teu poder não agir em nós, é impossível para nós cumprirmos a vida cristã. Tem misericórdia de nós, vem com o Teu poder operando, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que nós possamos estar caminhando, Senhor, para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu oro essas coisas, te agradecendo, em nome de Jesus, a quem servimos e amamos. Amém.